Fala família, tudo bem com vocês? Aqui é a Polly. Vamos lá para o nosso giro de notícias aqui do nosso Vasco da Gama. Convidar vocês para curtir, comentar, compartilhar, que é muito importante para a gente. Se você fizer isso, o YouTube reconhece que o nosso vídeo é relevante. Então, vai para mais vascaínos e aí chegar mais vascaínos aqui no nosso canal. Então, eu conto muito com você e bora com as notícias de hoje. Porque sim, cara, o Vasco anunciou hoje o novo executivo de futebol do Vasco, o português Admar Lopes, ele que vai ser o novo diretor executivo de futebol. O Vasco teve anunciando ele nas suas redes sociais. Eu vou ser sincera com vocês, eu não conheço, mas vou procurar saber mais sobre eles, mas aqui, sobre ele, na verdade, mas aqui eu vou colocar na tela para você o comunicado que o Vasco colocou ali nas suas redes sociais, teve colocando nas suas redes sociais, e vou ler para vocês também esse comunicado. Então tá aqui, ó, o Vasco da Gama informa que Admar Lopes é o novo diretor executivo de futebol, com a carreira internacional sólida e passagem por clubes tradicionais europeus. O profissional português chega para comandar o departamento de futebol do Vasco, trazendo uma abordagem moderna, estratégica, integrada para fortalecer a Admar Lopes desenvolveu sua trajetória em mercados competitivos, tendo atuado em equipes como FC Porto, Mônaco e Lille, com forte ênfase na identificação de talentos e na coordenação de processos de scout. Mais recentemente, ocupou cargos executivos no Boa Vista, de Portugal, e no Bordeaux, onde liderou projetos esportivos em contextos de reestruturação. O profissional tem chegada prevista ao Rio de Janeiro nos próximos dias, representando mais um passo do Vasco em direção ao modelo de gestão profissional com foco em desempenho esportivo e sustentabilidade. Então, esse é o Admar Lopes, falou bem aí que ele trabalhou, o último clube dele, ele ainda não foi dispensado, estava olhando o Transfermarkt dele, ele ainda está lá no inscrito, né, no Bordeaux ainda, o Bordeaux da França, e eu tenho aqui meio que uma ficha técnica que os amigos do News Almirante colocou nas suas redes sociais, que tem aqui, né, de 2009 a 2014, ele foi observador do Porto, no Mônaco, de 2014 a 2016 também foi observador, no Lille, foi de 2017 a 2020, coordenador de scout, lembrando que aqui no Lille foi ele o responsável ali, que teve levando, né, o Léo Jardim, o nosso goleiro Léo Jardim, ali para o Lille, então ele teve participação direta aí nessa contratação do Léo Jardim ali no Lille, teve levando ele, né? Já no Boa Vista, de 2020 a 2021, ele foi o diretor de futebol, e de 21 a 25, que ele ainda não se desvinculou, vamos colocar assim, diretor de futebol também do Bordeaux, e agora vai assumir o Vasco da Gama, né? E aí eu quero saber aqui nos comentários o que vocês acham sobre o Admar Lopes. Tomara aí, né, que ele faça um bom trabalho, vai ter bastante trabalho, não é fácil contratar, assim, ter essas boas contratações. A gente sabe que o Vasco pena muito, né, aí em achar jogadores bons, né, fizeram contratações erradas na maioria das vezes, se gastou muito, elevou muito a folha salarial do Vasco, né? Então, assim, eu espero que o Admar Lopes possa fazer aí um bom trabalho, que ele possa ser realmente consiga peneirar bem e achar bons jogadores em diversas funções que o Vasco realmente está precisando de titular, o Vasco está precisando de banco, e principalmente o Vasco está precisando que não infle a sua folha mais, né? Então, toda sorte do mundo aí para o Admar Lopes, espero mesmo que ele faça um bom trabalho. E aí, a gente seguindo a nossa pauta de hoje, também o Vasco hoje soltou um comunicado ali, né, para a imprensa, onde fala que sim, minha gente, o Vasco, o Leão pegou o Vasco aí
na Receita Federal, né? Mais uma notícia, não temos notícias boas, assim, né? Infelizmente, a única notícia boa, se é que eu posso falar, é que depois de quase um mês o Vasco contratou, enfim, o seu executivo de futebol, né? Depois aí da saída do Marcelo Santana, né? Então, se é que eu posso falar, é uma notícia boa, né? Que, enfim, o Vasco tem um executivo de futebol. Mas mais cedo, o Vasco soltou esse comunicado à imprensa falando que o clube recebeu uma multa da Receita Federal por dívida das gestões do Campelo e do Salgado. Minha gente, a vida do vascaíno não é fácil, né? Então, o Vasco recebeu uma multa de cerca de 24 milhões de reais da Receita Federal relacionada à falta de retenção ou recolhimento na fonte de impostos e contribuições como INSS, imposto de renda, entre outros. A dívida que gerou essa multa é de aproximadamente 32 milhões. A penalidade abrange os períodos de 2019 a 2020, sob a gestão do Alexandre Campelo, de 2021 a 2022, durante a administração de Jorge Salgado. O que falar, né, minha gente? É a política do Vasco. E lembrando que algo em comum nessas duas situações é o Carlos Osório, né, que estava aí, vamos colocar, na gestão dos dois, né? Então, algo em comum entre os dois é que ele que geria aí, né, as coisas aí do Vasco, né? Mas, enfim, é uma situação que o Vasco vai ter que lidar. E outra, eu acho, se eu não estou enganada, isso aqui não vai para a RJ, tá? Então, é um caso à parte e eu acho que o Vasco vai ter que lidar com isso e principalmente ter que pagar isso fora da RJ. E aí é um outro problema, porque o Vasco hoje não tem essa verba aí para poder quitar essa dívida com a Receita Federal. Então, ao meu ver, gente, o Vasco fora da RJ ainda vai encontrar várias caixas pretas aí para ser aberta e vários ossos, né, a serem desenterrados aí nessas caixas pretas, né? Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, a vida do vascaíno e do Vasco não é fácil não, hein, minha gente? Não é fácil não, eu quero saber de você o que você acha sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu quero ler e eu vou te responder. E aí, passando agora para o mercado da bola, vamos falar aí de Juan Sforza. Hoje saiu uma informação no X do DS Sport Rádio, lá da Argentina, se eu não estou enganada. Se eu não estou enganada, é da Argentina. Vocês me corrijam aí se eu não estiver errado. E aí, eu vou colocar na tela aqui para vocês. Eita, apertei um negócio errado aqui. Vamos lá. Aqui. Tá chegando na tela porque, sim, o Juan Sforza, ao que parece, será vendido ali. O Racing está de olho, né, no menino Sforza. Lembrando que o Vasco está buscando um primeiro volante ali para disputar a posição com o Hugo Moura, né? E o Sforza até assim foi. Alguns falaram que o Sforza poderia dar certo com a questão ali do Diniz gostar do futebol dele, né? Ter esse entrosamento, mas ao que parece, tá aqui, ó. Em caso, né, da venda do Juan Nardoni, né, que ele saia do Racing, o mais próximo de chegar é o Juan Sforza, que hoje está no Vasco da Gama, né? Então eles estão de olho aí no Juan Sforza, caso o Juan Nardoni, coincidentemente, o nome do rapaz lá, o jogador do Racing também é Juan, caso ele saia, né, do elenco do Racing, né? Então, vamos esperar para ver. Você acha uma boa se desfazer nesse momento, se desfazer, que eu falo, obter essa venda nesse momento do Sforza? É um menino promissor. Se eu não estou enganada, ele tem 21 anos. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Acho que ele tem 21 anos.
23 anos. O menino tem 23 anos, então, assim, tem futebol pela frente, mas é aquilo, né? É novo. Eu acho que, né, ele fez aquele golaço ali contra o Corinthians, né? Então, assim, quero saber de vocês o que vocês acham aí sobre essa venda, essa provável venda do Sforza aí para o Racing. E aí você coloca aqui nos comentários para mim, porque eu vou seguir minha pautinha aqui, porque o Palco do Esporte postou hoje também, hoje não, ontem, na verdade, que o Vasco espera fechar com o diretor de futebol, já fechou, para avançar em algumas sondagens, né? Lembrando, o Vasco está fazendo algumas sondagens aí no mercado, mas estava esperando chegar esse executivo de futebol, que agora é o Admar Lopes, para poder fechar essas contratações, né? Então, tá aqui, os 2 jogadores de futebol argentino chamam a atenção do Cruz Maltino, que é o Lourenço Capione, volante do Tigre, e Alan Lescano, meia do Argentinos. Lembrando, os 2 são argentinos e busca um meia no mercado após a saída do Dimitri Payet. Ao que parece, o Lourenço Capione, ele joga bola, né? O outro rapaz, o Alan Lescano, também tem bons números, e eu trouxe os números aqui para vocês, primeiro do Lorenzo, né? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Eita, que eu tô apertando toda hora no lugar errado aqui. Aqui. Colocando na tela para vocês os números do Lorenzo Scapioni. Tá aqui, ó. Ele tá no Tigres, né? Tá disputando o torneio Apertura. O contrato dele vai até 31/2/26, valor de mercado 3,5 milhões de euros, né? Tem 1,82 m e a posição dele é meia central. No torneio atual, né? No torneio Apertura atual, ele já tem 15 jogos, 1 gol, 7 cartões amarelos, 1.332 minutos jogados. Ele joga como volante e meia central, né? Então, como meia central, ele tem 10 jogos, 1 gol e 1 assistência, como volante, 7 jogos. Então, ele pode desempenhar essas 2 funções nesse quesito, né? Ele teve em campo, deixa eu ver aqui, torneio Apertura, ele jogou, o último jogo dele foi que dia? Aqui, ó, 4/5. Ele jogou contra o Boca Juniors. E ficou 1-1. Ele jogou como meia central e fez um gol contra o Boca. Então, não é de todo ruim, não, hein, minha gente? Vamos ver lesão dele, o histórico de lesões. Cadê? Foi não? Vamos, minha gente. Vamos. Tá indo, minha gente. Calma aí, que a internet tá, ó. Aí foi. Ô, demora, hein? Então, ó, nessa temporada ele teve uma lesão no ombro. Nessa temporada, não, na temporada passada, né? 24/6/24 a 22/8 de 2024, ficou 60 dias afastados por uma lesão no ombro, mas só teve essa. Então, assim, parece ser um bom jogador. E agora eu vou falar para vocês que o jornalista Neuen Arrigo, ele cobre quem? Ele cobre um time argentino aí. Deixa eu ver aqui. Ele cobre um time argentino. Então tá aqui, ó, Vasco da Gama, Palmeiras e Cruzeiro
são os times brasileiros interessados em Alan Lescano. Por enquanto, não há nenhuma negociação formal. Racing pediu, mas é difícil não dizer impossível que seja vendido no futebol local. Os argentinos possuem apenas 50% do passe. Então, tem o Vasco, Palmeiras e o Cruzeiro tá em cima desse Alan Lescano aqui. Então, se o Palmeiras está em cima, minha gente, não é tão ruim assim, não, tá? Então, vou colocar dados aqui para vocês aqui na tela do Alan Lescano. Lembrando, são posições que o Vasco está buscando para o lugar ali, né? Primeiro volante, meia central, até mesmo para fortalecer um pouco da defesa do Vasco, que hoje é um negócio bizarro de ruim, né? Então, vai, meu filho, para a tela. Já foi? Aí, então, ele está no Argentino Júnior, contrata até 31/12/2027, já é um contrato um pouquinho maior aí, tem 23 anos, 1,82 m, 6 milhões de euros, o valor de mercado dele, posição meia ofensivo. Então, nesse torneio Apertura, que ele também está disputando, ele fez 16 jogos, marcou 3 gols, deu 3 assistências e um cartão amarelo, 1.353 minutos jogados. E, cara, ele é meio assim, ele roda em um monte de posição. Ele faz ponta direita, meia ofensivo, meia central, centroavante, meia esquerda, meia direita e volante. Joga em tudo quanto é canto esse menino. Então, assim, como ponta direita, ele fez 6 jogos, tem 2 gols como ponta direita. Meia ofensiva, ele fez 5 jogos e deu 1 assistência. Como meia central, ele fez também 5 jogos e deu 2 assistências. Jogou uma vez só como centroavante, então não é muito. Também jogou uma vez só como meia esquerda. Meia direita, ele também jogou um jogo, mas aí ele tem 1 gol e 1 assistência como meia direita, e fez somente um jogo como volante. Então, ele fez mais jogos atuando pela ponta direita, mas a posição de origem dele é meia ofensivo, tá? O último jogo dele foi contra o Estudiantes. O resultado 4-0. 4-0. Então, ele jogou como ponta direita, tá? E fez um gol nesse jogo. E ficou 79 minutos em campo. Fez um gol contra o Estudiantes, lembrando, placar de 4-0. Vamos ver aqui, lesão. Eu gosto de ver lesão, porque, né? Vai se saber. Aqui tem que esperar um pouquinho, aí atualizou. Na temporada 22/23, ele rompeu o adutor. Ficou 12 dias fora, mas foi de 2/5/23 a 3/5/2023. É a única lesão dele também. Então, assim, são boas opções. Eu espero que esse novo diretor executivo possa fazer um bom trabalho, né? Já que ele também foi olheiro, né? Então, assim, que ele faça um bom trabalho, né, minha gente? Então, outra informação do mercado da bola é que o Cauã Paixão, lembra dele? Cauã Paixão pode retornar de empréstimo no final desse mês, mas tem o futuro indefinido, né? O atacante estava emprestado ao Polícia, da Polônia, onde atuou em 19 partidas, marcou um gol e também deu uma assistência. O contrato do jovem de 21 anos com o Vasco se encerra em dezembro desse ano. Eu quero saber de você se vai fazer alguma diferença, se não vai, o que vocês acham, minha gente? Coloca aqui para mim nos comentários, que eu não tenho opinião formada, tá? Sobre Cauã Paixão. Ele não teve, vamos colocar assim, ele não teve tanto
uma passagem tão legal aqui pelo Vasco, saiu de uma forma conturbada também, pelo que eu me lembro. Então, assim, vale a pena trazer ele de volta, ficar com ele, o contrato se encerra esse ano. Coloca aí nos comentários também, que eu vou ler o seu comentário. Lembrando, aí outra informação também do mercado da bola, que foi agora um pouquinho, antes um pouquinho dessa gravação desse vídeo, eu estava acertando aqui as matérias, e sim, o Palco do Esporte também trouxe para a gente que o Peñarol tem interesse na contratação do zagueiro Maurício Lemos, do Vasco. E, assim, a gente ainda não tem uma perspectiva que Maurício Lemos vai atuar, vai performar, né? Tem esse entrave todo, que hoje a zaga, por mais que o Diniz queira trocar a zaga do Vasco, a zaga é formada pelo João Vitor e pelo ou Freitas ou o menino ali, o Luiz Gustavo, né? E o Maurício Lemos veio para ser o tal do xerife. Só que ele não se mostrou muito, que ele se lesionou, né? A primeira vez ele já veio lesionado do Atlético Mineiro, não teve uma boa, não estava tendo minutagem, teve uma briga ali com o antigo treinador, né? E chegou aqui, tal, trabalhou, recuperou, ok. Ele jogou no jogo do Flamengo, não ficou nem 4 minutos, tomou um cartão amarelo, né? E aí saiu lesionado de novo. Voltou, estava jogando bem, ele foi e fraturou a costela, e aí saiu de novo. Então, assim, ele não teve minutagens boas aí. Eu queria saber de você se vai com Deus, vende para o Peñarol e busca um outro zagueiro, ou não, espera ele performar para ver o que acontece. Eu acho que o Vasco tem que vender, tem que buscar dinheiro de alguma forma, gente. Então, assim, vende, vamos ver o que dá. Tem um novo diretor de futebol, tá aí, né? Então, vamos ver o que acontece. Esqueci de falar também, minha gente, que eu até coloquei na capa, eu não podia deixar de falar, né? Jimmy Payet deu adeus. O Vasco hoje também postou um vídeo, né, nas suas redes sociais de despedida de Jimmy Payet, né? Ele que teve no Vasco aí também os seus momentos de altos e baixos aí no Vasco. Em 2023, eu quero lembrar para vocês que 2023 o Dimitri Payet foi importante ali na questão do não rebaixamento do Vasco, né? Eu não consigo me desfazer do Dimitri Payet. Acho que ele foi importante, sim, porém, gente, a idade pesa. A idade pesa e a idade chegou para ele. A idade chegou para ele. 38 anos. Eu espero muito que Dimitri Payet seja muito feliz ali. Ao que parece, ele vai ser o dirigente, vai trabalhar ali no Olympique de Marseille. Eu espero que ele possa fazer um bom trabalho como dirigente, enfim. Porque como jogador realmente, assim, aqui no Vasco teve seus momentos de altos e baixos, né? Em jogos importantes, todo mundo fala que ele se escondia, né? Então, assim, mas eu agradeço ao Payet por 2023, eu não consigo me desfazer, ele sempre teve muito respeito com a torcida do Vasco, lembrando, né? Todo jogo ele aplaudia, muitas pessoas ficaram com raiva dele relacionada aos aplausos, mas eu só agradeço. Então, está aqui a nota do Vasco. O Vasco comunica que, de forma amigável, chegou a um acordo para o encerramento antecipado do vínculo com o meia de Payet. O clube agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e respeito demonstrados ao longo de sua passagem por São Januário. Deseja sucesso nos seus próximos desafios. Pelo Vasco, Payet disputou 77 partidas, marcou 8 gols e contribuiu com 16 assistências. Merci, Payet, aqui é Vasco, como ele sempre falava. E toda sorte do mundo para você, Jimmy Payet. E merci, né? Merci, obrigado. E aí agora eu vou passar por ponto do Vasco, né? Do jogo do Vasco contra o São Paulo, porque quinta-feira, minha gente, quinta-feira já tem dose no seu Dia dos Namorados. Quinta-feira
me coloca um jogo do Vasco no Dia dos Namorados, e aí é para acabar com tudo, né, minha gente? Então, mais cedo o Vasco soltou a programação semanal, né? Toda segunda-feira eles soltam, e hoje teve treino pela tarde no CT Moacir Barbosa, amanhã tem treino pela manhã também no CT, na quarta treino pela manhã e viagem para São Paulo. Então, a parte da tarde, o Vasco treina pela manhã, vai almoçar, vai ali se arrumar para viajar para São Paulo, porque quinta-feira, às 9h30 da noite, que horário horroroso! Horroroso! 9h30 da noite é o jogo de Vasco, São Paulo e Vasco, Vasco e São Paulo no Morumbi, né? Partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Vasco, desde 2012, não ganha no Morumbi. Desde 2012, que foi o gol do Fagner, o Vasco não ganha no Morumbi. Então, é um tabu a ser quebrado. Eu espero muito que o Fernando Diniz consiga quebrar esse tabu. É um jogo difícil. São Paulo não estava vindo bem no Campeonato Brasileiro, mas lembrando, teve essa pausa da data FIFA e o Zubeldia teve um tempo para treinar. Então, assim, gente, vai ser um jogo difícil. A gente não sabe o que esperar do São Paulo nesse momento, por causa dessa pausa, né, de data FIFA, e não sei o que pode acontecer. Eu, sinceramente, não estou esperando nada desse jogo. Vai ser um jogo difícil, não é fácil jogar lá e não é fácil ganhar lá. Como eu disse, desde 2012 o Vasco não ganha lá. Então, quinta joga, sexta volta para o Rio de Janeiro, e aí tem recovery, nutrição, preparação física, DM, quem precisar de DM, recovery é folga, não tem treino dentro do CT Moacir Barbosa, esse recovery é na casa dos jogadores. No sábado também tem recovery e domingo também. Então o Vasco ganha aí 3 dias de folga, sexta, sábado e domingo. Só deve voltar na segunda-feira aos treinos normalmente. E falando dessa partida ainda de sábado, saiu o quadro de arbitragem para essa partida. E quem apita essa bagaça é Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Minha gente, se prepara, ele mesmo, o Klein, né? O árbitro assistente número 1 é o Nailton Júnior de Souza Oliveira, assistente número 2 é o Michael Stanilau, do Rio Grande do Sul também, quarto árbitro José Mendonça, e o VAR é o Caio Marques Augusto Vieira, de Goiás. E o VAR 2 é o Braulio da Silva Machado. Minha gente, só tem conhecido aqui. Então, ó, cabine do VAR é o VAR, o chacão, é o Caio Marques. O árbitro VAR número 2 é o Flávio Gomes Barroca. E o VAR 2, 3 é o Braulio da Silva Machado. Então, é um jogo difícil até na questão da arbitragem, minha gente. E aí, me conta aqui nos comentários o que você espera desse jogo. Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu apareço numa live ou num vídeo. Vocês me esperam aí, entendeu? E eu vou ficando nessa. Um beijo. Saudações vascaínas. Fui que fui. Bye.